melhor atendimento e qualidade, oferecendo a você a palavra de poder e liberdade, de alegria e muita paz, com preços especiais. O Shopping da Bíblia e você, opções na escolha. O Shopping da Bíblia, caminhando pro futuro com você. O Shopping da Bíblia, a caminho do futuro com você. Você encontra Shopping da Bíblia em 2 endereços. Na Avenida Washington Soares, números 3.823, na Água Fria. Conheça também o novo Shopping da Bíblia em Messejana, na Avenida Mendes Sá, 617. Ligue 3278-7138 ou acesse shoppingdabiblia.com.br. Shopping da Bíblia, uma loja missionária. O Shopping da Bíblia, a caminho do futuro com você. Agnus, vestindo com elegância, ternos com corte italiano e tecidos importados especiais, blazer, calças, camisas sociais em todos os tamanhos. Agnus, a roupa do crente elegante. Aceitamos todos os cartões de crédito. Desconto especial para pastores. Agnus, Avenida Washington Soares, 3823, 6 Bocas. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. E você é o nosso convidado especial a participar do nosso culto de adoração a Deus na Igreja Assembleia de Deus Cristo Salva. Confira nossos endereços e vem junto com a gente. Avenida Mendes Sá, 617, Messejana. Rua Beatriz Gurgel, número 1018, Palpina. Avenida Washington Soares, 3823, Água Fria. Rua Desembargador Juca Filho, 109, Jardim das Oliveiras. Rua Pedestre J57, Curió. Rua 87, número 195, na segunda etapa, José Walter. Rua 5, 950, Janguru Sul. Rua 87, 145, Cidade Jardim 2. Rua do Cruzeiro, 711, Coaçu, Eusébio. A Assembleia de Deus Cristo Salva desenvolve um trabalho evangelístico e social denominado Ungidos da Madrugada. Colabore para que esta programação não saia do ar. Se você quer apoiar esse projeto, contribua através do nosso Pix, projetocristosalva@gmail.com. Bom dia, a paz do Senhor, aqui é o Bispo Márcio Monteiro. Você vai agora ouvir uma mensagem gloriosa da Palavra de Deus. De segunda a sexta-feira, de 7 às 8 da manhã, estamos aqui com estas mensagens que você todos os dias pode aprender mais e mais da Palavra do Senhor. E aos sábados, de 10 a meio-dia. Esteja conosco aqui na Rádio 101.3, diariamente, nesta programação da Assembleia de Deus Cristo Salva. Deus abençoe. Fique agora com essa mensagem. Vamos lá. Olha para o irmãozinho do lado e diga: irmão, você já orou hoje? Pergunta para ele: já orou? Leu a Bíblia hoje? Escovou o dente? Tomou banho? Dá uma respirada assim do lado do irmão. Mas não está cheirando bem, não. Quer que foi que houve? Foi banho de gato? Conhece banho de gato, não? Mas não estou falando do corpo, gente, estou falando do espírito. Nós temos que falar do espírito. Vocês estão pensando, estou falando do espírito. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus. Antes, pegue a sua Bíblia e dê uma cheirada nela. Diga assim: isso aqui cheira a salvação. Quem quer ser salvo? Amém. Abre em Atos, capítulo de número 2, versículo 37. Senhor Deus, fala o nosso coração essa noite, nos ensina a Tua palavra pelo Teu Espírito Santo, Pai. Atos capítulo 2, versículo 37. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração
e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Escreva aí do lado: este batismo é o batismo de Jesus. Verso 39: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho, exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase quantas pessoas? 3.000 pessoas. Amém? Glória a Deus. Põe a mão sobre a Bíblia e diga: essa é a palavra do Senhor para mim. Diga amém. Pode sentar. É interessante que quando Pedro fala com eles, Pedro mostra o batismo. O batismo no Espírito Santo. Você sabe que... Aí você fala: pastor, hoje é culto de libertação, o senhor está falando de batismo no Espírito Santo? E você acha que expulsar o demônio de alguém quer dizer estar liberto? Se fosse, já tinha sido resolvido o caso de muita gente. O que faz você ser liberto é que você deixa de ser moradia de demônios e passa a ser templo e morada do Espírito Santo. Sai um ou vários de você para entrar quem? O Espírito de Deus. Se você não for templo do Espírito, não pense que pastor, ora aqui, ora aqui, isso não vai adiantar muita coisa para você, não. Correntes, né? Negócio de correntes, novenas, o povo inventa tudo. Então, imagine você o que é uma pessoa sem o Espírito Santo. É como um copo sem água. Ela é vazia de si. Quando um copo está vazio, eu posso colocar Coca-Cola, café, eu posso colocar o que eu quiser lá dentro. Quando ele está cheio, não. Eu não posso pôr nada dentro porque ele já está cheio. A grande questão é: você está cheio de quê ou de quem? Do quê ou de quem? Se você está cheio do Espírito de Deus, você manifesta as obras de Deus no teu caráter, na tua personalidade, etc, etc. Se você não está, se você está cheio do mundo e das coisas do mundo, se está cheio de demônios, qual é a manifestação que vai haver na sua vida? As coisas do mundo, as coisas do diabo, a vontade de Satanás. Qual é o caráter de uma pessoa que não tem o Espírito de Deus, mas que tem espíritos demoníacos? Ela rouba, ela mata e ela destrói. João capítulo 10. Amém? Versículo 10. Ela pode roubar? Rouba. Ela pode matar? Pode. E ela pode destruir. O que mais? O caráter dela é mau ou é bom? Mau. Por quê? Porque quem está nela é mau. A personalidade é má, o caráter é mau, e ela vai fazer coisas que são inconvenientes, são coisas que são desprezíveis a Deus. Deus não suporta e não aceita esse tipo de coisa. Mas como aquela pessoa não tem o Espírito Santo, é admissível, entre aspas, que ela manifeste as obras daquele que está nela. Jesus falou em João 8 assim: vós não aceitais o que eu vos falo, porque o que eu vos falo é a verdade. Vós não sois filhos de Deus, sois filhos do diabo. Por quê? Porque gostais da mentira, e o diabo, ele mente desde o princípio. Então, há muitas pessoas que não percebem, mas o que está acontecendo aqui em Atos, capítulo 2, versículo 37 em diante, é que o Espírito Santo está vindo para mudar a história de muita gente. Quem quer que a sua história mude? Sem a presença do Espírito Santo, não vai mudar. Sem a presença do Espírito Santo, não vai mudar.
Então, nós, muitas vezes, pensamos que estamos libertos porque estamos dentro das portas da igreja, da religião, debaixo de um cajado pastoral. É muito bom e é muito cômodo isso. Mas será que nós não temos que pensar um pouco mais e sermos um pouco mais exigentes com relação a quem nós somos e aquilo que nos tornamos através do conhecimento de Deus? Quais são as obras que eu manifesto? Quais são os desejos do meu coração? A Bíblia diz sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. E a Bíblia fala que a gente deve examinar, não é o outro. O grande problema das pessoas, elas são fáceis, parece um radar para identificar o outro. Sim ou não? Por sinal, teve um cearense chegando em São Paulo, e aí o paulista foi avisar pro cearense: radar, que é o negócio de bater foto, né, da multa. Aí o cara: radar você! Porque olha pro outro. Querido, em vez de você já ter a resposta na língua para bater no outro, por que você não tenta perceber qual é o teu problema? Alguém talvez esteja avisando que tem um radar, que vai ter uma multa, que vai ter um problema, que vai vir uma dificuldade, e você não está atentando para isso porque você olha muito, identifica muito bem o outro, mas você não é aquela pessoa que se auto-identifica. A Bíblia diz: examinai a vós mesmos. Não vou examinar a vida da Andréa Timóteo, não. Não vou. Por quê? Porque eu tenho que ser espelho para ela. Então, se eu examinar a minha vida e ela vê em mim Cristo, então tá bom para ela. O que eu posso fazer pelo próximo? Eu posso ser aquilo que Deus quer que eu seja. Se cada um de nós for aquilo que Deus quer que a gente seja, o próximo vai ser abençoado. Porque a gente não vai enganar o próximo, a gente não vai mentir para o próximo, não vai matar o próximo, não vai destruir o próximo, não vai fazer nada de ruim para ninguém. Mas se eu não for o que Deus quer que eu seja, não adianta eu querer olhar para o erro do outro, ou tentar consertar o erro do outro. Tem muito pai e mãe que perde o filho dentro de casa. E diz: olha, eu perdi meu filho para as drogas. Você não perdeu para as drogas. Você perdeu porque você não olhou para si mesmo. Porque se você tivesse olhado a si mesmo, tivesse visto a si mesmo, tivesse percebido a si mesmo, você teria sido um espelho para o seu filho. Um espelho. E ele teria sido guiado por um bom caminho. Amém? Então veja. A Bíblia diz que, verso 40, perdão, não é o 40, é o 38, diz assim: pelo que Pedro disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Então, arrependimento é algo importante, mas depois do arrependimento tem que ter o batismo do Espírito Santo. Batismo das águas é apenas arrependimento, como nós falamos aqui semana passada. Arrependimento é algo que eu tenho e eu preciso ter todos os dias. Mas eu não preciso todos os dias me batizar nas águas. Isso é tão claro que no meio religioso, se todo dia eu tivesse culto de Santa Ceia, eu não via ninguém para o culto. Porque as pessoas pensam: não, ceia, santidade. Eu não estou santo, então eu vou fazer o que lá? Querido, arrependei-vos todos os dias, todos os momentos, cada segundo você vai remir o tempo. Você vai santificar os teus dias, os teus segundos, os teus minutos no Senhor. Isso é arrependimento. Agora, batismo no Espírito Santo não é arrependimento, é transformação. Quando você é batizado no Espírito, você é transformado, renovado. E diga essa palavra que é bonita: transladado. Que quer dizer o quê? Você sai de um mundo para outro. Isso é o transladamento. Você sai do mundo das trevas, porque o mundo jaz no maligno, em trevas, escuridão ou escuridade, como você queira. Você sai do perfil do mundo.
você sai do estigma do mundo, você sai desse mundanismo e você passa a viver a luz, o mundo de Deus. Há um transladamento. Isso é libertação. Não é só eu chegar, em nome de Jesus, demônio, sai, pronto. Aí você, agora eu estou liberto. Tá não. Te digo que não tá. Eu expulsei o demônio, mas eu não te libertei. Tem uma resposta para isso que você está pedindo. Eu sei que você está pedindo, então vou te dar. A Bíblia diz, e se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Amém? Então não é numa oração que se resolve as coisas. Oração é muito importante. Intercessão é muito importante. Mas apesar de eu orar e interceder por todos aqui, eu faço isso. Quero deixar bem claro que a salvação é individual. Que a libertação não depende de mim, mas depende de você. A minha libertação depende de mim. A sua, de você. A minha salvação depende de mim. A sua, de você. Nós vamos continuar andando como indivíduos, mesmo em Cristo. Às vezes a gente pensa que filho de peixe é peixinho, né? Não. Nós conhecemos vários filhos de pastores que são desviados. Porque filho de pastor não quer dizer que está salvo. Então, o que nós temos que aprender e guardar é que esse povo aqui, eles foram orientados por Pedro a se arrependerem e a serem batizados em Jesus Cristo, ou seja, pelo Espírito Santo. O batismo de Jesus é o batismo do Espírito. O batismo de João Batista é o do arrependimento. São dois batismos. Pastor, eu posso cear sem ser batizado? Não é uma pergunta que todos fazem? De uma maneira religiosa, muita gente diz, não, só se for batizado. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia não fala sobre isso. Então qualquer um pode cear. Apenas observe prerrogativas bíblicas. Quem ceia, quem participa da ceia de forma indigna, não compreendendo o que é ser corpo de Cristo, não entendendo o sacrifício da cruz, comete pecado, participa indignamente, comete pecado. A Bíblia diz. O erro não está em você ser ou não ser batizado, o erro está em você participar indignamente. Qualquer um que arrependido esteja e que seja batizado no Espírito, ou pelo menos esteja na busca, no caminho, pode cear. A briga naquela época não era pela questão de poder ou não poder, era que tinha gente que tinha fome mesmo. E lá em Coríntios você vai ver o apóstolo falando aos coríntios, dizendo, olha, tem muitos que vêm com fome de casa. Porque tinha muita gente faminta, desempregada, e vinha com fome de casa. Cada um, ele dá um conselho, come em casa antes de vir. Mas se não tem, come aqui, não tem problema. Porém, não participem pela comida ou pela bebida, participem pelo ato espiritual. Então, isso nos remete a pensar, por que participamos da igreja? Por que participamos das coisas de Deus? Por que estamos aqui agora? Qual é o nosso conceito espiritual para estar aqui? A Bíblia diz que estar em Cristo é ser nova e as coisas velhas. Então, qual é o teu conceito de estar em Cristo? Cear? Fazer parte de uma congregação só? Aqui eles receberam o batismo no Espírito Santo, recebendo a promessa, a Bíblia diz, eles foram cheios da palavra, versículo 40.
foram cheios de palavras, de exortações, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. E eles aceitaram a palavra, diga amém. Verso 41, então os que lhe aceitaram a palavra foram o quê? Batizados. Havendo um acréscimo naquele dia de quanto? Quase 3.000 pessoas. Aí você diz, essas pessoas aceitaram e ficaram ali perambulando e depois foram embora. Vê o 42. E perseveraram, a primeira palavra. Perseveraram em quê? Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Na comunhão e o que mais? No partir do pão e o que mais? Nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam como? Separados ou juntos? Juntos, e tinham tudo em comum, ou seja, não havia egoísmos. Não havia luta de classe. Não havia essa coisa absurda. Quem é maior, quem é menor, quem é mais rico, quem é mais pobre, quem é isso, quem é aquilo dentro da igreja. Vendiam as suas propriedades e bens e distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha o quê? Necessidade. Isso é convertimento. Isso aí é a presença do Espírito Santo. Só o Espírito Santo faz alguém chegar a esse ponto. Alguém pode dizer um amém? Só o Espírito Santo pode me convencer que o outro lá precisa de mim e que eu tenho que fazer algo por ele. Porque vim à igreja buscar a minha bênção, a minha vitória, aquilo que eu preciso, a minha cura, o meu milagre. E aí eu vou embora. Eu nem olho para o lado. O cristianismo só começa na nossa vida quando a gente começa não a julgar o outro, não a analisar o outro, mas analisando a nós mesmos, nós começamos a abençoar o outro. Amém? Começa a te incomodar ver o outro precisando, o outro carecendo. Começa a te dar nos nervos perceber que você pode fazer mais e não está fazendo. E você começa, eu não sei se alguém já teve esse tipo de sentimento, mas eu digo diante do meu Senhor, quantas noites eu perdi pensando, poxa, eu podia ter feito mais. Isso não é crise de consciência, isso aí é a presença do Espírito. Diga para o seu irmão, o Espírito Santo nos traz uma transformação radical. Abra aí sua Bíblia em 2 Coríntios 5, 17. Versículo 16. Não 17, 16. Assim que, daqui por diante, diga daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Eu não conheço mais o Bruno segundo a carne. Não conheço. Não conheço mais o Tiago segundo a carne. Não conheço a ninguém aqui segundo a carne. Por quê? Olha que proposta linda. E ainda que também tenhamos conhecido, ainda que eu tenha conhecido qualquer um de vocês segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, ou seja, pelas obras da carne, pela manifestação da religião, contudo agora já não conhecemos deste modo. Eu não conheço mais nem Cristo, nem você segundo a carne. Por quê? Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então já não conheço mais. Quem é a Cris? Não sei. Eu conheci ela quando ela era carnal. Eu conheci quando ela era uma egoísta. Eu conheci quando a mente dela era perversa. Eu conheci quando as obras da carne, as obras infrutuosas do mundo faziam parte do contexto de vida dela. Mas agora eu vejo nela uma nova criatura, eu não sei mais com quem eu estou falando.
Eu não sei mais com quem eu me casei, ou com quem eu estou namorando. Há namoros que se acabam aí, casamentos não. E até alguns sim. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele veio trazer espada. Alguém não está mais identificando. Poxa, eu casei com uma mulher ou com um homem diferente. E é isso. Você conheceu a carne, agora você tem que abrir os olhos, porque está diante de você uma nova criatura em Cristo. E ele diz: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de quem? Da religião? Não, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Nós podemos nos reconciliar, nós podemos mudar, nós podemos ser transformados, nós podemos participar de uma experiência espiritual que nos eleve, que nos faça ter um caráter, uma personalidade, uma motivação que não dependa das coisas carnais. Quando você vem à igreja por motivações carnais, você não cresce, não floresce, você não avança. Porque é que nem jardim de oração. Me lembro quando era pequeno, a gente ia para o jardim de oração e tem sempre o profeta mor. Se Deus não fala para você naquele dia, irmão, tu é desprezado, Deus não te ama, você sai de lá acabado. Por isso que eu deixei de ir. Meu jardim de oração é meu quarto. Um irmão chegou lá fora: pastor, qual é o monte que o senhor sobe? Eu digo: eu subo no monte de problema do povo. Para que subir outro? Já tem tanto. Irmão, o salmista disse: se eu for lá no alto céu, lá tu está. Se eu for até o abismo, lá também tu está. Então não tem por que eu ficar pensando que eu vou ter que subir um monte. Não tem por que eu pensar que Deus vai me achar ou vai me ouvir melhor se eu for lá. Mas a gente participa de muitos alegorismos espirituais, de muita ideologia carnal, porque nós somos sensitivos, nós somos seres que caminham com emoções, e muitas vezes você precisa ter um ambiente, um vento soprando, e uma lua, e umas estrelas, e o céu, e gente gritando, e você lá. Ah! Porque dentro do seu quarto, você não vai crer que a coisa é a mesma coisa. E eu já tive tantas experiências com Deus em lugares assim que você nem imagina. Como, por exemplo, dentro do meu carro, dirigindo. Eu estou dirigindo, Deus começa a falar comigo, eu começo a falar com ele, e começa aquela coisa gostosa dentro do carro, sabe? Aquela conversa não é nem nada a ver com aquela DR, não, sabe? A gente não está discutindo relacionamento, não, que Deus não gosta muito dessa coisa. É pura adoração, eu começo a adorar. Aí o povo diz assim: rapaz, esse cara está doido, olha ali, ó. Porque eu estou dentro do carro, eu paro no sinal e fico: oh, Senhor Deus, aleluia. Quando eu olho para o lado, tem um monte de gente olhando para mim. E lá Deus fala. Deus fala tanto que uma vez eu ia bater no carro e disse: para, eu parei. Eu digo: o que foi, Senhor? Tu está de olho fechado, doido. Fala comigo de olho aberto que eu escuto do mesmo jeito. Então Deus fala com a gente, quem crê? Mas você tem que ter a experiência do Espírito na sua vida. Quando você tem, você passa por ordenamentos, por reconhecimentos, por apropriações que são fundamentais para a sua vida caminhar em Cristo. Você se apropria de coisas que são de Deus para você. E você começa a rejeitar as coisas que não vêm do Senhor. Você começa a ter critérios, está amarrado? Começa a ter critérios que são divinos. E esses critérios divinos me impedem de ser o que eu era e me faz ser o que eu sou agora. Amém ou não amém? O Espírito Santo convenceu aquelas pessoas de que eles eram pecadores. Lá em Atos 2:37 diz assim: ouvindo eles essas coisas, com
compungiu-se-lhes o coração. Ou seja, eles sentiram a palavra. O Espírito Santo operou muitas conversões porque o povo creu. Diga, um povo que crê se converte. E eles foram batizados, e Deus operou por meio da palavra prodígios e maravilhas, e concedeu a eles algo que chama-se consagração voluntária. Veja aí no versículo 45. Amém? Diz assim, ó. Todos, verso 44. Os que creram estavam como? Juntos e tinham tudo em comum. Consagração voluntária. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Isso é uma consagração. Alguém chegar para você e dizer assim... Outro dia uma irmã aqui da igreja passou um WhatsApp para mim e disse, pastor, eu tenho um aparelho em minha casa que eu não estou usando, é novo, bem novinho, eu não estou usando. E eu ouvi dizer que a igreja está precisando, lá na Palpina. Posso doar? É feito. Por quê? Porque isso é uma consagração voluntária, eu nem pedi. A pessoa só estava lá na casa dela, o Espírito Santo veio, falou. E aquela pessoa vai e doa. Essa doação voluntária é uma consagração. Vale muito mais do que tu ficar negócio de passar fome não sei quantos dias revirando os olhos. Porque tem gente que passa 2, 3, 4 dias sem comer e sem beber, um mau hábito desgraçado. E na hora de ajudar o próximo é um mão de bebê. Sim ou não? Na hora de tratar com alguém é uma pessoa bruta. Na hora de tratar a esposa e os filhos, ou o marido e os filhos, é terrível. E o marido diz, mulher, para que tu ora? Para que tu vai nessa igreja? E tem mulher que faz voto de nazireado. Deus não está pedindo isso, hein? Mas ela não corta cabelo, ela não raspa a axila, ela não faz depilação, ela vira um brucutu de asa. Fedida, mal arrumada, mal amanhada, tudo que anda, você pode ver. Essa mulher, quando o marido vai beijar, ele só sente o sabor do fel. Porque nem escovar os dentes a desgraçada escova. E se escovasse o mau hábito, não deixava a coisa prosseguir. O que mais? Ela cuida das coisas que ela acha que correspondem a ela, mas ela não é espiritual bastante para ver que ela pode abençoar o seu marido e os seus filhos, cuidando da sua casa, cuidando da sua própria aparência, cuidando e zelando por aquilo que Deus colocou nas suas mãos, porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica e a tola destrói. O sentimento ou a falta de sentimento de doação, de dar o tempo, de cuidar, de zelar, de fazer pelo outro, acaba com muitos casamentos e faz com que muitos maridos não queiram servir a Deus. Porque eles olham e dizem, quando eu te conheci, tu era uma mulher. Agora não, eu nem sei mais o que você se tornou. Até bigode tem. Então, amadas e amados, a transformação do Espírito em mim faz com que eu seja melhor para o outro. Posso ouvir um amém? Melhor para o outro. Porque quando eu me incomodo em ajudar o outro, é porque Deus está em mim. Enquanto eu estiver pensando só em mim, naquilo que me é bom, que me aproveita, eu não tenho o Espírito de Deus. Não tenho. E para concluir, quando nós percebemos o Espírito Santo,
se cumpre o que está lá no Salmo 119. Veja aí comigo. Versículo 1. Sabe, é tão difícil quando você tem necessidades ou carências ou problemas e ninguém chega lá. E às vezes você diz, poxa, eu estou só. Porque dentro de casa ninguém percebe o que eu estou passando. E quando eu estou na igreja, ninguém olha para mim. Vocês já notaram que vocês sentam sempre no mesmo nicho? Perto das mesmas pessoas? Vocês perceberam isso? No mesmo local? Eu até nem tenho mais dificuldade de achar vocês. Se fosse uma escola, eu dizia, isso aí é cadeira numerada. Mas você sabe o que isso importa? Importa que você não sabe quem é o irmão que está lá atrás, ou que está lá na frente, ou que está lá no meio. Porque você não chegou lá. O teu coração espiritual tem que acessar essas pessoas aí que você não conhece. E você tem que ajudar. A Bíblia diz que nós temos que ajudar uns aos outros. Amar uns aos outros. Como Cristo nos ama. Amém? Então você não pode ficar ali só naquele cantinho. Você tem que ir até o outro lá. Ah, eu tenho vergonha. Não tenho vergonha não. Nem ponha isso por obstáculo. Porque Deus te deu um espírito de reconciliação. Veja o que está em Salmo 119. Bem-aventurados os irrepreensíveis. São bem-aventurados no seu caminho. É muito bacana se tem uma pessoa que você sabe que ela está no caminho mesmo e ela não abre mão do caminho de Deus. Mas isso aqui é coisa para quem tem o Espírito Santo. Isso não é coisa para qualquer um. Que andam aonde? Na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o quê? O coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Amém? Essa pessoa, ela desvia os olhos, no versículo 37, para não ver a vaidade. Ela vivifica o seu caminho, olhando para as coisas de Deus. Essa pessoa, ela é capaz de provar o seu coração e purificar a sua alma, através do próprio mover do Espírito nela. Ela se recicla. Deus, Ele nos faz sermos pessoas obstinadas para o céu. Amém? Sabe o que é ser obstinado por uma coisa? Aquela pessoa que você pode falar à vontade e ela não vai mudar de ideia. É o obstinado. Então Deus me fez ser obstinado para o céu. O Espírito Santo em mim faz com que essa ideia fique aqui, ó. Eu não abro mão de jeito nenhum, eu vou para o céu. Quando você está obstinado pelo Espírito aí para o céu, você vence toda tentação, você vence todo problema, você não se afasta de Cristo por nada. Isso é ser liberto. Isso é ser livre. Livre para não pecar. Livre para não viver debaixo da condenação do pecado. Livre para passar na rua e não ter que observar o que está errado na vida de ninguém. Livre para olhar a si mesmo e não para o outro no sentido do julgamento. Mas livre para olhar para o outro e não para si mesmo na questão da dádiva, da doação. Alguns aqui devem ter esse problema que eu tenho. Não gosto de gente lá em casa. Alguém tem esse problema que eu tenho? Pronto, isso é dos meus. Levanta a mão quem tem o mesmo problema que eu tenho. Provavelmente a gente não vai se ver um na casa do outro. Mas isso é bom, a gente se encontra aqui. Quem tem a impressão quando alguém vai na sua casa que ela olha tudo que está lá dentro?
Essa semana um cara entrou na minha casa, ainda foi na geladeira e abriu. Eu disse, misericórdia, isso é intimidade de qualquer casa. Mas abriu, descaradamente. Eu olhei para minha esposa e disse, filha, passei assim, eu tenho mania de fazer isso aqui. Eu disse, minha filha, meu Deus, eu estou perdendo moral aqui dentro. Mas sabe o que é? Um estranho entrar na sua casa e abrir sua geladeira, você se sente aviltado. Não é? Tem coisas que nós não abrimos para ninguém. E por que não abrimos? Porque as pessoas não vão lá para abençoar a gente, elas vão lá para puxar, para julgar, para condenar, para apontar. E muitos até para... mas tem uma palavrinha, qual é? Invejar. Aí você abre a sua casa, a pessoa cheia de inveja. Olha, meu Deus do céu. E você não precisa disso, precisa? Não. Você não precisa. Outro dia uma irmã ligou para mim e disse, pastor, eu soube que o senhor está morando assim, vou ir na sua casa. Venha não. Eu vou, pastor, eu tenho que lhe fazer uma visita. Eu disse, não venha não, eu não gosto de visita. Não, pastor, eu tenho um cachorro. Ele está solto. Sem falar que a bicha lá do... Como é que chama aquele negócio? Em cima do muro? A cerca está elétrica agora. Vai, crente, que tu leva um choque. E ainda vou botar uma placa lá na frente. Cuidado com o cão. É uma pregação, né não? Cuidado com o cão. Por que eu sou assim? Porque eu sou reservado e tenho uma obstinação celestial de não compartilhar aquilo que Deus deu só para mim. Diga para você, tem coisas que são minhas, só minhas. Tem coisas que Deus me deu para compartilhar com os outros. Você sabe separar essas coisas? As pessoas não sabem. Elas não sabem. Nós tínhamos 18 pastores nesse ministério, eles foram almoçar na minha casa uma vez. Isso está aí com 15 anos atrás. E um deles disse, pastor, eu estou precisando de uma camisa. O outro disse, eu estou precisando de um sapato. É mesmo, irmão? Vocês não estão... Não. Eu disse, é o meu coração. Eu disse, vai ali no guarda-roupa, pega o que você quer lá. Pega o sapato que você quer lá também no meu quarto. Pode pegar. Aí os outros entraram na animação e foram também. A minha esposa voltou e disse, meu filho, só tem um detalhe. O que é que você vai usar hoje à noite? Eu disse, por quê? Levaram tudo. Eu fiquei só com chinelo, irmão. E o sapato que eu estava calçando na hora era um tênis. Fiquei sem nada. O guarda-roupa foi... Naquela hora, me deu um impacto do bem. Eu pensei, eles estavam precisando. Não. Mas depois de uns dias eu vi que os caras estavam com muita roupa diferente das minhas. Além das minhas. Como eu não tinha, naquele momento, condição de refazer o meu guarda-roupa, eu fui comprando de um por um, né? Uma semana comprava uma camisa, na outra semana comprava uma calça, e assim eu ia driblando o negócio. E eu vi os irmãos mais bem vestidos. Eu vi os irmãos com sapatos bonitos, que não eram os meus. Eu disse, por que eles pegaram tudo lá em casa se eles tinham? E aí me veio aquela percepção, agora não mais do bem, mas do mal. Porque nessas horas, nós temos, desde o Gênesis, o conhecimento do bem e do mal. Quem sabia disso? E naquela hora eu conheci o mal nos meus irmãos, porque eles foram e tiraram de mim coisas que eram minhas. Deus as deu para mim, e eles buscaram para si, e não pensaram em mim.
Então a gente tem que pensar muito se, quando a gente vai andar no Espírito, a gente vai ser sempre julgado se somos ou se damos, se fazemos ou se não fazemos. Tudo as pessoas julgam. Não tem bicho para ser mais julgado que pastor, para dizer a verdade. Porque tudo é assim, mas não é pastor? Mas não é pastor? Você já ouviu falar de pastor? Quem já ouviu falar de pastor? Mal. Bem, é muito difícil. Mal. Você notou que é uma conversa que se espalha no meio da igreja? No meio evangélico? Por que as pessoas falam mal de pastor? Se elas precisam deles. Não é? Olha o que a Bíblia me ensina. Em vez de pagar o mal com o mal, eu tenho que pagar o mal com o quê? Com o bem. Então, se o pastor, ou seja lá quem for, errou, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ajudar. Eu vou ajudar como? Falando da pessoa? E se alguém disser para você uma coisa de alguém que não é verdade, você acreditou e passou para frente? Quem já ouviu essa história? Acontece ou não acontece? Até que você descubra que gato não é galho, é só uma palavra parecida, já foi. Então tem muita... O evangelho está muito bombardeado pelos próprios crentes que falam mal uns dos outros. Tu vai na casa de uma irmãzinha e diz: olha, aquela irmã é uma porca. Porque a xícara que ela me serviu o café estava suja. Ô irmã, você olhou se tinha outra xícara, vai ver que era a única que ela tinha em casa. Vai ver que estava sem água porque cortaram. Vai ver que sabão não existia ali mais. Nem detergente, nem coisa alguma. E ela esmerou-se com saliva limpando aquilo ali. Ah, você achou ruim? Mas foi tudo que ela tinha naquele momento para lavar sua xícara. Aí você diz: como ela é cebosa? Você devia ter pensado: o que eu posso fazer para ajudar essa irmã? O que eu posso fazer para mudar essa situação aqui dentro? Será que Deus te levou na casa daquela irmã para julgá-la, condená-la, execrá-la ou para ajudá-la? Qual o ministério que você recebeu? Foi reconciliação ou destruição? O que é que o Espírito faz através de você? Eu estou falando do Espírito de Deus. Porque o do diabo é para fazer isso mesmo. Quando alguém tem o espírito do diabo, vai, mata, rouba e destrói o nome, a reputação de todo mundo. Mas quando é o Espírito Santo, você diz: não fala do meu irmão para mim não. Não fala da minha igreja para mim não. Não fala do meu pastor para mim não. Não fala da minha esposa. Não fala do meu marido. Não fala do meu filho. Não fale mal de ninguém. Sabe por quê? Porque eu recebi o Espírito da graça, da reconciliação. Diga assim: eu aprendi que o que não vai me edificar vai destruir. Então eu não quero essa informação. Porque isso não é uma informação, é uma deformação de alguém. É uma deformação de caráter. Você não precisa mais disso. Você é nova criatura. Amém? Deus está aqui nesse momento, eu sinto Ele. E eu sinto a graça de Deus pela tua vida, pela minha vida. Sinto uma graça transformadora nesse lugar. Ele veio aqui para dar vista aos cegos. E a maior cegueira que nós temos é quando nós não recebemos o Espírito de adoção, o Espírito de Deus. Hoje Deus está aqui para mostrar a você a realidade da sua vida e como Ele pode transformar tudo isso. Libertar você de tudo. Pastor, eu tenho medo, sabe por quê? Alguém fez uma macumba para mim. Alguém fez um trabalho. Pastor, me ofereceram ao diabo. Derramaram sangue de bode, de galinha. Diz aí outro animal, de boi, de que mais? Olha, pegaram, foram num zoológico e mataram todos os animais e sacrificaram para lascar minha vida, pastor. Até o rinoceronte foi no negócio. Foi, irmão. Pois eu vou te falar que o sangue do Cordeiro te purifica de todo o pecado. Irmãos, hoje,
eu tive que abrir mão de algo na minha vida para não perder a própria vida, a minha vida. Eu tive que abrir mão de algo que muitos não abririam mão, numa percepção de Deus, porque a natureza humana pode nos levar a sermos egoístas ao ponto de avaliarmos a vida do outro por questões materiais. Quando eu percebi que, embora injustiçado, mas com Cristo é melhor, embora perdendo, mas com Cristo é melhor, eu disse para mim mesmo: o viver é Cristo, o viver é Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo. Eu não vou deixar o mundo entrar no meu coração. Hoje eu abri mão de algo que muita gente não abriria. Mas eu fiquei pensando comigo mesmo: Senhor, e da onde vem a resposta? Eu estava dentro do carro e aí veio no som do meu carro, numa rádio gospel, alguém cita um versículo. No meio de uma música, no meio do louvor, alguém fala um versículo. E o versículo está lá em Salmo 55, versículo 22 e 23. E diz assim: porque eu estava me sentindo tão injustiçado, e assim como homem, eu dizia: Senhor, eu não posso abrir mão. É injusto. E o Espírito Santo disse: deixa para lá. De mim vem toda a justiça. Tudo o que é bom vem de mim. Às vezes a gente pensa que está perdendo, na verdade nós estamos ganhando. E aqui diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor. Quem já perdeu alguns bens materiais por causa de alguém que foi desonesto com você? Levanta a mão. Alguém te passou para trás. Não odeie essa pessoa, não pague o mal com o mal, não adianta. A Bíblia diz assim: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te sustentará. Quem vai me sustentar é Deus. As pessoas são desonestas porque elas não têm o Espírito Santo. Às vezes você diz assim: irmão, tu é crente, tu não vai falhar com a tua palavra. Aí tu vai e confia naquela pessoa, aquela pessoa te trai. Aí você diz assim: puxa, mas não é crente, não é obreiro, não é pastor, não é isso, não é aquilo. Como fez isso? Querido, olhe para você e não para o outro. Veja de onde você saiu, do que você se livrou, sendo espiritual. Não julgue o outro, apenas julgue a você mesmo agora. E quando você julgar você mesmo, você vai perceber que o outro precisa do mesmo que você recebeu, o Espírito Santo. O que está faltando nele é isso. E aí diz, ó: não permitirá jamais que o justo seja abalado. Mas tu, ó Deus, os farás descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. Aí a pessoa pega o que é seu e diz: o trouxa caiu, perdeu playboy. O playboy é cheio do Espírito Santo, servo do Deus Altíssimo, ungido e consagrado. Metade daqueles dias que aquela pessoa iria viver para frente, Deus corta. Ela ganhou o teu carro, ou tua casa, ou teu apartamento, mas ela perdeu metade dos anos de vida que ela teria. Eu não sei quantos anos, mas a Bíblia diz que Deus sabe. E Ele os conta. Quem perdeu mesmo? Quem daria tudo por mais um dia?
Quem daria tudo para ter mais um ano, 2, 3? Vai ver os homens mais ricos. E quando alguém rouba alguém, e esse alguém é de Deus, metade dos seus anos vão embora. Que praga maldita que a pessoa pega para ela, hein? Então olha para o irmão e diga: nunca, em tempo algum, em momento algum, me roube, porque metade dos teus dias vão embora. Entende isso? Isso foi consolo para minha alma, que estava profundamente triste. E se eu não me consolar com a palavra de Deus, não há de quem eu vou me consolar. Quem é o teu amigo na hora da aflição? Quem é que vai ficar na frente de uma bala para você? Quem que realmente vai te defender? A Bíblia diz: só Deus. Não tem outro. Você tem amigos? Aí não. Lembre-se disso. Por isso que o Espírito Santo não nos faz amigos, nos transforma em irmãos. E quando você estiver pronto para dar vida por mim, eu digo que você tem o Espírito Santo. Quando você estiver pronto para dividir o que você tem comigo, aí eu digo que você tem o Espírito Santo. Quando você entrar na minha casa e ver que está faltando as coisas, e você vai lá e põe as coisas em vez de tirar, aí eu digo que você tem o Espírito Santo. Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra. E que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Canal de Cristo Salva, se inscreva e compartilhe. Faça as 3 orações diárias no Instagram do Bispo Márcio Monteiro, ao meio-dia, às 18 horas e à meia-noite. E a partir das 2 da tarde tem o programa escatológico A Última Trombeta. A Assembleia de Deus Cristo Salva desenvolve um trabalho evangelístico e social denominado Ungidos da Madrugada. Colabore para que esta programação não saia do ar. Se você quer apoiar esse projeto, contribua através do nosso Pix, projetocristosalva@gmail.com. E se liga nessa, Assembleia de Deus Cristo Salva. Toda sexta-feira tem vigília no Centro de Adoração Cristo Salva, a partir das 10h30 da noite, ali na Avenida Doutor Manuel Soares, número 276, Aquirás. Venha ser edificado, Deus tem uma palavra para você. Venha e traga toda a sua família. Assembleia de Deus Cristo Salva, louvor, adoração e sempre uma palavra poderosa para a sua vida. Participe dos nossos cultos, segunda, quarta e sexta, às 7 horas da noite. No domingo, às 8 da manhã, tem Escola Bíblica Dominical e às 7 da noite, culto de salvação. Deus tem uma palavra para você.
Venha e traga toda a sua família.